Bom dia, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo da Comunidade Batista em Moema, São Paulo. Antes de qualquer outra coisa, eu queria agradecer a vocês o convite carinhoso para estar com vocês nessa manhã. Então, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa história e até pregações sobre ela. E eu quero, hoje na verdade não é uma pregação, queria fazer uma espécie de devocional. Queria ir lendo a palavra com vocês e tirando algumas lições para nosso proveito aqui, tá bom? Então, eu dei o título de A Adoração e o Restante da Vida. Por que eu dei esse título? Porque o trecho, obviamente, tem esse diálogo complexo e sutil e às vezes dissonante, às vezes parece que Jesus está falando numa direção e a mulher em outra, mas esse diálogo entre Jesus e essa mulher que ele encontra no poço, na vila de Sicar, na Samaria. E no meio dessa conversa, ou no fim, lá para o fim dessa conversa, a mulher entra no assunto da adoração, do que seria verdadeiramente adorar, se ela como uma pessoa poderia adorar, se a adoração podia ser lá onde ela morava, se ela teria que ir para Jerusalém para adorar. Quer dizer, ela tinha uma série de questões sobre essa realidade da adoração. E por isso mesmo que eu escolhi esse título, porque se nós fôssemos pensar em alguém que tivesse na nossa galeria dos heróis da adoração, provavelmente essa mulher nem estaria na galeria. Provavelmente a gente pensaria num Davi, um rei Davi, num homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que tinha os dons da musicalidade, da criatividade, da poesia, que escreveu não sei quantas centenas de salmos, que falava com facilidade, que louvava a Deus, que trazia do seu coração as coisas que o estavam incomodando, que vivia uma vida de oração e de intensidade diante de Deus. Ou talvez nos lembrássemos de Moisés, uma pessoa com quem Deus falava face a face, que era como alguém fala com seu amigo. Esses seriam nossos heróis. Quem sabe Paulo, que teve uma conversão assim muito forte, muito estrondosa, muito marcante. Quem sabe um João, que escreveu as coisas que escreveu no livro de Apocalipse, que viu o céu aberto, que viu os anjos adorando, que viu multidões incontáveis adorando a Deus, que viu o fechamento da história. Quer dizer, não sei, mas a mulher samaritana provavelmente não estaria na nossa lista. Porque por vezes eu acho que a gente confunde a adoração justamente com essas outras coisas, com a música, com a criatividade, com as artes. E com certeza a adoração envolve a música, envolve as artes, envolve toda a criatividade. Mas a adoração é muito mais profundo do que isso. Adoração, vou dar a definição para você. Adoração é a resposta do nosso coração à revelação do amor de Deus. Vou dizer de novo. A adoração é a resposta do nosso coração à revelação do amor de Deus. Ou seja, adoração não é alguma coisa que sai naturalmente ou espontaneamente diante de dentro de nós. Não é alguma coisa que eu acordo pela manhã e digo assim, olha, estou louco para louvar hoje, eu vou sair louvando. A adoração depende primeiro de Deus ter revelado ao nosso coração pelo menos uma parcela da sua imensa bondade. É a bondade de Deus que nos leva à adoração. A adoração não é ativa, ela é responsiva. Ela é uma resposta de uma coisa que Deus faz primeiro. A revelação vem primeiro, a adoração vem como resposta àquilo que Deus nos revela. Então é importante, é fundamental que haja revelação para que haja adoração. A verdadeira adoração é a resposta mais completa e mais própria do coração. Na verdade, é a razão principal para nós existirmos. O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus e usufruir de Deus para sempre, não é assim? Então, nós vamos olhar aqui
o que acontece? O que acontece para que haja adoração? Essa mulher, que é uma mulher com uma vida tão sofrida, tão travada, tão, como a gente chamaria hoje em dia, disfuncional, e que revela a quem Jesus revela o seu próprio coração e a sua própria vida, as suas próprias dores. Essa mulher deseja adorar, e Jesus está dizendo para ela que ela é totalmente livre para adorar, que ela é convidada verdadeiramente para ser uma adoradora. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: se essa mulher pode adorar, você também pode. Se essa mulher, com tudo que ela viveu, pode chegar diante de Deus e se tornar uma adoradora, então você e eu temos chance, não é mesmo? Então, como eu disse no começo, a adoração começa com a ação de Deus, não é? E aqui também a adoração começa com a revelação de Jesus. A maior revelação possível de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Deus se revela na natureza, Deus se revela nas coisas que Ele criou, Deus se revela na nossa própria consciência, Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela nas Escrituras, Deus se revelou no Antigo Testamento por teofanias, aparições, visões, anjos, manifestações divinas, mas Deus se revela, diz o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado por meio do seu Filho. O Filho é a imagem exata de Deus. O Filho é a expressão exata de Deus. E por meio do Cristo, de Jesus, é que Ele revelou todas as coisas e que seu amor é muito mais claramente percebido. Então, a adoração acontece aqui começando com Jesus. Nós vamos encontrar Jesus na região da Judéia, que é o sul de Israel. Ele está ali com seus discípulos, batizando, fazendo discípulos e batizando. E logo chegam os líderes religiosos, os fariseus, os primeiros versículos do capítulo falam isso, e eles estão olhando e fazendo contas. Eles estão anotando lá nas suas papeletas, que agora esse João Batista, que era uma ameaça, que era uma pessoa que estava fazendo discípulos e estava batizando muita gente, e as multidões iam até a beira do Rio Jordão para serem batizadas por João, e num certo sentido ele era uma ameaça para a religião oficial. Agora esse João Batista, depois que batizou Jesus, ele mesmo, João, disse para Jesus que aquele que ele estava batizando era maior do que ele, de quem ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, e que convinha que Jesus crescesse e que João, ele mesmo, diminuísse. E isso é o que está acontecendo já aqui. Os fariseus começam a perceber que os discípulos que eram de João estão se bandeando, estão se transferindo para o lado ou o grupo de discípulos de Jesus. O grupo de discípulos de João está diminuindo, o grupo de discípulos de Jesus está crescendo. Lógico que os fariseus tinham interesse em cada um desses detalhes, porque a preocupação deles é de fazer contas, de saber quem tem o controle das pessoas, quem tem o controle da massa, quem tem o controle, quem são os controladores de opinião. Obviamente, eles, como líderes religiosos, queriam deter esse título para si mesmos. Então eles estão lá fazendo contas e eles percebem que os discípulos que agora Jesus está crescendo e muitos discípulos estão sendo batizados por Jesus, estão sendo feitos por Jesus e pelos seus discípulos. Quando Jesus percebe, fica sabendo que os fariseus estão com esse livro de fazer continhas na mão, ele decide sair dali, sair da região da Judéia onde ele estava, que foi onde ele nasceu, mas não é onde ele foi criado, e nem onde ele chamou os seus discípulos, e voltar para a região da Galileia, onde ele passou a maior parte do seu tempo e do seu ministério. Galileia era a região do norte de Israel. Judéia, região sul, Galileia, região norte. Para sair do sul, para chegar ao norte, você tem que passar pelo meio, não está correto? A região central era a região da Samaria.
Então ele teria que passar pela Samaria, isso que o versículo 4 nos diz. Jesus teria que passar pela Samaria. Então nós estamos vendo aí já o comecinho, o que precisa acontecer para ver a adoração. Precisa haver uma revelação de Jesus. Jesus está para se revelar para uma pessoa. Para uma pessoa, pense bem. Jesus está para se revelar a uma pessoa. E para que tudo isso aconteça, ele precisa deixar o lugar onde ele está e partir para um outro lugar, sair do sul e ir para o norte, seguir a voz do Espírito, seguir o comando do Pai, porque ele dizia assim, que ele não fazia coisa alguma a não ser que ele visse o Pai fazendo, que ele não dizia coisa alguma a não ser que ele ouvisse o Pai dizendo estas coisas, que ele só fazia aquilo que o Pai determinava que ele fizesse. Não que ele fosse um robô, mas porque o coração dele era em sintonia com o coração do Pai, segundo o coração do Pai. Então, Jesus faz exatamente isso. Ele sai da região da Judéia a caminho da região da Galileia e no caminho ele tem que passar pela região de Samaria. Então, saímos da, vamos dizer assim, da estação. Diria o mineiro, o trem saiu da estação. E a estação primeira é Jesus e seus discípulos batizando na Judéia. E o trem vai saindo na direção da Galileia. E ele para no meio do caminho, num lugar chamado Sicar. Ali Jesus encontra uma mulher. E aí nós vamos ler no versículo 4. Assim que chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, Jesus percebeu que havia ali um poço, o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Então vamos ver até onde nós chegamos. Jesus saiu da Judéia, ele está a caminho da Galileia, ele para na Samaria. A Samaria ele para num lugar específico, e ele para à beira de um poço. E quando ele menciona esse poço, João faz questão de mostrar o significado não só da geografia, não só do fato de que você tinha que sair do sul para o norte para passar pelo meio, pela região da Samaria, mas da história, que o lugar por onde ele passou era um lugar com grande tradição histórica. Afinal de contas, Jacó era um dos patriarcas dos judeus, um dos patriarcas da religião judaica e do judaísmo. E, obviamente, Jesus sabia quem era Jacó e, obviamente, a mulher que estava ali no poço sabia quem era Jacó, que aquele poço onde ela estava era o poço de Jacó. Jacó fazia parte da sua herança de família, da sua herança como nação, da sua herança como região. Então, e Jesus se assenta ali. Interessante essa expressão, né? Jesus, cansado da viagem, senta-se na beira do poço. Muito lindo isso, porque é interessante como a revelação da Escritura é tão clara, não é? Como Jesus ele não aparenta ser um super-herói. Jesus não é como esses super líderes que nós às vezes vemos hoje em dia, né? Pessoas que aparentam não ter fraqueza nenhuma. Jesus é uma pessoa como outra qualquer. E ele tem fome, ele tem sede, ele tem cansaço. Como homem, ele tem todas estas coisas. E todas essas coisas pertencem à sua vida. Ele para ali, ele está cansado, ele está com sede. E vem uma mulher tirar água, né? Então, ele pede para ela um pouco de água para beber. Então, eu queria dizer o seguinte, que para chegar até a adoração, a revelação do amor de Deus tem que sair desse lugar de, eu chamaria de competição religiosa, porque é isso que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam marcando a tabela para saber quem tinha mais gente, quem tinha mais número de membros, quem tinha mais poder, quem tinha o louvor melhor, quem tinha o pastor melhor, quem era melhor do que o outro. E isso era uma coisa que era tão alheia à vida e ao coração de Jesus, que Jesus vai embora dali.
E eu queria dizer uma coisinha só, passando por isso, que talvez a primeira lição que a gente possa tirar da adoração é que a adoração não se sustenta na toxicidade da competição religiosa. Quando a competição religiosa começa, a adoração termina. A verdadeira adoração. Quando nós estamos no nosso trabalho, no nosso chamado ministério, por conta de saber quem é melhor, quem é mais poderoso, quem pode, quem não pode, quando a nossa conversa, ao invés de ser de edificação, de trazer crescimento um para o outro, começa a ser uma conversa de crítica, de dizer sobre os próprios irmãos, esse está fazendo assim, aquele está fazendo assado, e nós começamos a disputar entre nós a proeminência religiosa, eu posso te garantir que a adoração verdadeira jamais vai chegar naquele lugar. Jesus mesmo fugiu dessa toxicidade. Ele falou, não quero isso aqui é tóxico, vamos para Galileia. E no caminho da Galileia, então, ele encontra essa mulher. Muito bem, então encontrou a mulher, versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso é a palavra do próprio João. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Interessantíssimo, porque aqui você vê até onde o amor de Deus vai, né? Porque não apenas Jesus estava cansado e ele parou. Interessante que ele não tenha ido para a cidade com os discípulos para buscar comida. Ele não fez questão de fazer isso. Ele falou, vocês vão para a cidade, eu vou ficar por aqui. Por quê? Porque ele já tinha um plano na sua mente, ele já tinha alguma coisa no seu coração. Se você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus tinha uma vida com propósito, ele tinha claramente um destino, que ele, vamos dizer assim, um script que ele estava seguindo, né? E com certeza ele sabia que essa conversa ia chegar num outro lugar. Então ele leva a conversa para lá. A mulher estranha, porque a mulher diz assim, como é que você, sendo judeu, conversa comigo samaritana? Porque os judeus e samaritanos não se davam bem, era uma briga antiga, desde o tempo da divisão do reino do norte e do sul, em que o reino de Israel se dividiu em reino do norte, o reino do norte que era chamado reino de Israel, e o reino do sul, que era da Judeia, e a capital do norte se tornou Samaria, capital do sul, Jerusalém. A capital do norte, o reino do norte, foi conquistado, eles foram levados para o cativeiro, foram tirados da Samaria e levados para o cativeiro, na Babilônia, e muitas outras nações, e os babilônios mandaram outros povos para morar nas terras que eles tinham tomado dos judeus, dos samaritanos. E depois que eles foram libertos do cativeiro, voltando para casa, eles acabaram se casando com essas pessoas de outras tribos e de outros povos e se misturaram com eles. Então o judeu que se considerava legítimo, que era o judeu do sul, o judeu da Judeia, o judeu de Jerusalém, da região da Judeia, achava que os samaritanos, daquela linha da Samaria para cima, os judeus do norte eram judeus impuros, particularmente os da Samaria, porque tinham se casado com outras nações. Então eles nem os consideravam de fato judeus. Com isso, com a divisão do reino, eles já tinham separado os lugares de culto, os do norte faziam culto em Samaria, os do sul faziam culto em Jerusalém, e assim por diante. E a mulher samaritana sabia dessa rixa, essa era uma rixa antiga. Dizem alguns estudiosos que um judeu temente a Deus podia fazer esse tipo de oração pela manhã. Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci samaritano, porque eu não nasci cachorro e porque eu não nasci mulher. Olha que interessante. Eu não nasci mulher, eu não nasci cachorro e eu não nasci samaritano. Obrigado, Deus. Né? Imagina o nível do preconceito e da animosidade e da questão regional aí, da tensão regional que existia. Isso torna ainda mais fascinante
o fato de Jesus, primeiro, ter escolhido passar por ali, segundo, ter escolhido ficar para trás e sentar naquele poço e conversar com uma pessoa de Samaria. Se ele estivesse conversando com um homem, a outra questão é essa, que naquela época, como até hoje em muitos países do Oriente Médio, um homem não conversa com uma mulher publicamente, porque a mulher tem uma posição menor que a do homem, uma posição diminuída em relação ao homem. Então, o homem não fala com uma mulher em público. E se não fala até hoje, imagina naquela época de Jesus. Agora, isso é uma mulher e seu marido, por exemplo. Uma mulher como ela, que era uma mulher de Samaria, sozinha no poço, e ele sendo um homem e judeu já não conversava com o samaritano, homem não conversava com mulher. Então, para ser bem simples e direto, Jesus quebrou todos os protocolos e todas as normas, vamos dizer assim, sociais, todos os preconceitos ele quebrou pelo meio, os preconceitos regionais, né? Os preconceitos da tradição, da história ou da geografia daquele povo. Ao mesmo tempo, é encantador pensar que ele se sentou na beira do poço de Jacó. Interessante, Jesus não era como eles dizem hoje, alguém que estava aí para cancelar a história. Esse é um tema que está extremamente na moda, especialmente nos Estados Unidos hoje em dia, né? Cancelar a cultura. Aquilo da cultura que eu não gosto, que não foi bom, que não foi válido, eu vou cancelar. Eu quero que não tenha mais estátua, quero limpar isso daí, quero limpar essa chaga. Ao invés de aprender com a história, eu quero cancelar a história. Como existe, por exemplo, hoje em dia um grupo grande de pessoas, inclusive uma nação inteira, pelo menos a parte radical da nação do Irã, que não acredita que houve um holocausto durante a Segunda Guerra e que 6 milhões de judeus ou mais foram mortos nos campos de concentração. Isso é um cancelamento da história. Eu vou dizer que isso não aconteceu, que isso foi uma propaganda, que isso é uma mentira, que isso não existiu. Jesus não fez isso. Jesus se assentou à sombra da história. Jesus não negou Jacó. Jesus não negou que aquele lugar era um lugar que era válido na tradição daquela mulher, como era válido na tradição dele mesmo, Jesus, que era judeu do sul, porque de fato era. Então deixa eu seguir em frente que você vai entender onde eu quero chegar. Então a mulher pergunta assim para ele. Primeiro o diálogo fica estranho, porque Jesus pede água para ela, que é uma coisa assim também muito encantadora, porque se você quer se comunicar com alguém, se você quer de fato chegar ao coração de alguém, eu acho que existem poucas maneiras mais eficazes do que você pedir a alguém um favor genuíno. Não fazer de conta que está precisando de alguma coisa, mas honestamente pedir um favor. Então, você valoriza alguém quando você pede a alguém que faça alguma coisa que você não pode fazer por si mesmo. Até uma pessoa tão simples como essa mulher, até a pessoa mais humilde, quando alguém pede, por exemplo, você pode me dar um copo d'água, que é uma coisa que praticamente qualquer pessoa pode dar para outra, tendo recurso para fazer isso, obviamente, isso engrandece aquela pessoa, isso traz àquela pessoa um senso de valor. Esse homem aqui, que eu não sei quem é, mas sei que é um judeu, não é samaritano, está pedindo para mim um favor. Ele está pedindo para eu lhe dar um pouco de água, está com sede, ele precisa de água, e eu posso dar essa água. Aí, como ela questiona, ele está conversando com ela, Jesus responde, como eu falei para vocês, de uma maneira meio assim atravessada. Você não sabe, porque ao invés de dizer, olha, não, é porque eu estou com sede, é isso, e por isso que eu estou falando com você, me desculpa, ele não fala nada disso. Ele fala assim, olha, na verdade é o seguinte, e deixa eu dizer para você com toda clareza, quem está precisando de água é você, por isso que eu iniciei essa conversa. E se você soubesse com quem você está falando, você pediria para mim água, e eu lhe daria uma água que seria uma água viva, que quer dizer uma água corrente, água que não tem fim. Não é como essa água do poço que você tem que vir aqui buscar, uma nascente de água para você eu daria.
Então isso deixa a mulher muito mais intrigada ainda. Então ela vai para um lado mais funcional, ela é uma pessoa muito prática. Ela fala assim, bom, como assim? Você não tem corda, você não tem o balde, ou você não tem um vaso com o qual você retirar a água lá do poço, o poço é fundo, como você está oferecendo, dá para mim essa água viva? Essa é a primeira pergunta, quer dizer, o como? Como você vai fazer isso? Como você vai tirar dessa água? É uma pergunta funcional. Como você não tem as ferramentas para fazer o que você está prometendo. Mais ou menos isso que ela está dizendo. Aí a segunda pergunta é uma pergunta um pouquinho mais importante. Porque é a pergunta que entra na questão da tradição e das nossas heranças e das nossas lembranças emocionais. Porque ela diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Então, a pergunta dela vai mais fundo aqui. Ela fala assim, se você está me oferecendo uma coisa que, se eu estou entendendo bem, não é água comum, você não vai precisar da corda, você não vai precisar do balde, você não vai precisar de uma vasilha para tirar aquilo dali. Então você está me oferecendo alguma coisa maior do que isso aqui? Eu estou aqui no poço que foi Jacó que nos deu. Foi ele que abriu esse poço, foi ele que deu para os seus descendentes. O seu gado bebeu água aqui, sua família bebeu água aqui, seus filhos, seus netos, seus descendentes, todos os que nasceram, vieram depois dele, beberam água aqui. Os meus antecedentes, os meus pais, os meus avós, a minha família, toda a minha vila, todo mundo bebe água aqui. Esse poço é sensacional. Nós estamos felizes com o nosso poço. Você está por acaso dizendo que você é maior do que ele? Veja que interessante, a gente volta para aquele ponto número 1, né? A disputa religiosa, a competição religiosa é um impedimento total para a adoração. Quando eu começo a perguntar, você é maior ou menor? Veja bem, Jesus não responde de maneira nenhuma se ele é maior ou menor que Jacó. Obviamente ele era maior que Jacó, mas ele responde assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que resposta sensacional. Então o que ele está dizendo é, olha, eu não vou falar quem é maior ou quem é menor, vou só falar da qualidade da água, tá? Essa água aqui é boa e você bebe, mas você tem sede de novo e você tem que voltar amanhã e depois da manhã e no outro dia e cada dia da semana, porque você vai ter sede novamente. A água que eu dou é uma água diferente e ela vai não só saciar a tua sede para sempre, vai resolver o problema da tua sede, mas ela vai também se transformar dentro de você numa fonte que jorra, ou seja, você não apenas vai ser beneficiada, você vai passar a beneficiar outras pessoas. A essa altura ela já começou a perceber que ele estava falando de algum outro tipo de água, não é mesmo? Que não era apenas a água física da qual ela estava falando ali. Aí, como ela era uma pessoa, como eu já falei, muito pragmática, muito prática, ela disse assim, ok, beleza, Senhor, me dá dessa água, para que eu não precise, que eu não tenha mais sede, nem precise nunca mais voltar aqui para buscar, para tirar a água do poço. Aí a conversa, de repente, muda de direção. E eu queria dar uma pausazinha aqui, porque é essa hora, esse é o momento, né? Você vê que Jesus atravessou todas essas barreiras que foram chegando no caminho. É Jacó, é o poço, é a questão de aonde eu posso ou não posso. Me desculpa. De o que Deus tem para mim, se ele era maior ou menor do que Jacó, se o tipo de água que ele estava pedindo, por que ele estava pedindo, como é que judeu e samaritano não se dão, todas as questões da mulher ela já tinha trazido à tona, né? E aí, quando ela disse que ela achou que a ideia da água foi genial, ela falou, ok, fechamos, está feito o nosso negócio, eu topo essa água, tô aceitando, eu quero.
Aí Jesus disse assim: então vá, chame o seu marido e volte aqui. Vá, chame seu marido e volte aqui. E aí a conversa muda de rumo, né? Parece uma conversa meio de doido, né? Nós estamos falando sobre água da vida, sobre, sei lá, uma água sensacional, vida eterna, quem sabe uma água que me sacia, uma água que me ajuda a dar para os outros, beleza, que coisa boa, né? Quem que inventou essa história de marido? Quem que veio trazer essa confusão aqui para minha cabeça? Imagino que era isso que a mulher estava pensando. E ela respondeu, de pronto, ela nem titubeou: não tenho marido, respondeu ela. Não tenho marido. Jesus disse então, versículo 17, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos, e o homem com quem você hoje vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Impressionante o amor de Deus. Adoração é a resposta apropriada do nosso coração, a revelação do amor de Deus. O amor de Deus é esse encontro aqui com Jesus. É Jesus olhar para uma mulher como essa e, em vez de trazer uma palavra forte, uma palavra ácida, uma crítica severa, uma crítica extremamente negativa, porque quem sabe ele pudesse falar assim: você não tem uma vida muito certa não, né? Isso se falasse leve. Se falasse pesado e falar: você é uma mulher à toa, você já teve 5 caras aí, você está vivendo enquanto não é nem teu marido, que vida é essa, que loucura é essa que você está fazendo? Jesus encontra uma palavra positiva, no meio da negatividade da vida da mulher, ele diz assim: verdade, você foi honesta, obrigado pela sua honestidade, obrigado pela sua honestidade. Você já teve 5 relacionamentos anteriores, provavelmente 5 maridos, e esse com quem você vive agora não é seu marido. Tem tanta coisa aqui que a gente podia tirar, né? Mas aqui nós entramos no cerne da questão. Nós entramos no que eu diria assim, ele chegou no centro das barreiras para a adoração, que foi essa palavra: chama o seu marido. Por que Jesus fez isso? Porque ele queria humilhá-la, porque ele queria envergonhá-la por conta da vida que ela tinha? De jeito nenhum. É porque ele queria que ela enxergasse, que ela visse a oportunidade. Porque quando ele falou isso, veja bem, primeiro ela mudou de assunto imediatamente. Ela disse assim: vejo que você é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, vocês judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. E ela muda completamente o rumo da direção, ou parece que muda, para a questão da adoração. Ela não fala mais nada. Ela não fala por que ela teve 5 maridos. Ela não fala por que não foram 4, por que não foi só 1, por que não deveria ser só 1. E ela simplesmente pergunta para ele: eu vejo que você é profeta. O que eu vejo acontecendo aqui, nesse momento, é que Jesus está trazendo para ela um momento para ela olhar para dentro de si mesmo. Porque uma pessoa que teve 5 relacionamentos, particularmente naquela época a mulher não podia se separar do seu marido. A mulher não tinha direito de divorciar, de mandar o homem embora, mandar o homem catar coquinho. Mas o homem tinha. Aliás, o homem tinha, conforme uma das escolas de ensino sobre o divórcio no tempo de Jesus, tinha o direito de fazer isso por qualquer razão. Eu comi a comida, hoje não gostei, então eu não gosto mais de você, Mariazinha, você vai embora, eu vou arranjar outra mulher. O homem tinha o direito de mandar embora a mulher, divorciar e dar carta de divórcio para ela, praticamente por qualquer razão. Então, se você casa a primeira vez e o casamento não dá certo e acaba em divórcio, talvez você possa pensar e racionalizar e dizer assim: olha,
esse cara aí, sei lá, não era um homem bom, não gostava muito de mim, não sabia que ele era uma pessoa assim violenta, e aí a coisa começou a ficar muito feia e não deu certo o casamento. Não sei qual a razão, ou quem sabe, olha, ele tinha outras mulheres, ele queria viver uma vida perversa e eu simplesmente saí fora. Não sei qual seria a razão. Aí você, por acaso, se casa de novo. E num segundo casamento também não dá certo, acaba em divórcio também. Você pode dar a mesma racionalização, você pode falar bem que a minha tia Mariazinha me dizia, homem não presta, sabia, foi tentar um segundo aí, já não deu. Aí você vai para o terceiro, mas quando você já está lá pelo quarto, pelo quinto, quando você já está na sexta pessoa, não tem mais jeito de você simplesmente falar, olha, é homem que não presta, ou essa pessoa. A essa altura você já está pensando assim, quem sabe o problema sou eu. Se eu tive 6 relacionamentos, se eu não consigo ficar num relacionamento mais do que um certo tempo, quem sabe haja um problema comigo. Quem sabe eu não sou gostável, quem sabe eu não sou uma pessoa que merece ser amada. Eu não sei o que passou no coração dela, o que passou na mente dela. Mas uma coisa é certa, ela traz a conversa agora para uma outra direção. Aparentemente, eu digo aparentemente porque parece que, vamos dizer assim, a questão de adoração, o que a adoração tem a ver com quantos maridos eu tive ou não tive? Tudo, só isso, tem tudo a ver. Por isso que eu dei esse tema, adoração e o restante da vida. Ou a adoração passa por todas as estações do trem, por todas as estações da história, da geografia, da regionalidade, do racismo, do sexismo, da identidade pessoal e da minha identidade afetiva, que é isso que eu vou chamar aqui. A adoração, se não passar pela minha identidade afetiva, ela ainda não é adoração. Então essa mulher, como se ela estivesse perguntando assim, ok, Senhor, eu tenho feito essas escolhas e eu tenho andado dessa maneira, será que eu ainda posso adorar a Deus? Na verdade, os judeus dizem que eu já não posso adorar a Deus só porque eu sou samaritana. Só porque eu moro aqui, que não é para adorar a Deus no Monte Gerizim, que é para adorar a Deus só no Monte Sião, lá em Jerusalém, e que a gente já está adorando errado de começo, de princípio. E aí, você que é um profeta, você que, sei lá, teve essa sacada aí de falar sobre o meu marido, falar sobre a minha vida, eu posso ou não posso adorar? E Jesus responde assim, versículo 23, eu pulei vários versículos aí, mas só para a gente chegar lá. No entanto, já está chegando a hora, Jesus, versículo 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Tá? Eu vou pular para o 23. A hora está chegando, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para chegar, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Então Jesus lhe declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então aqui nós chegamos nos finalmente, né? A revelação, a adoração, é a resposta do nosso coração à revelação do amor de Deus. Aqui é uma revelação do amor de Deus, por incrível que pareça, o revelar a ela quem de fato ela era e as mazelas e a disfuncionalidade da vida dela era fundamental para ela se entender e para ela realmente acolher o amor de Deus na vida dela. Mas depois ela diz, Jesus ainda responde para ela assim, Deus é espírito. Você não precisa estar aqui em Samaria, mas você também não precisa ir para Jerusalém para adorar a Deus, porque o momento está chegando, na verdade já chegou. O que ele quer dizer com isso é, no momento em que eu pisei nessa terra aqui,
a definição de adoração mudou de nome e de lugar. O nome não é mais Jerusalém e nem o Monte Sião. O nome agora é Jesus Cristo. E o lugar da adoração é no nosso coração e na comunhão dos irmãos. Hebreus, no capítulo 13, diz assim, o livro de Hebreus: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, adoração, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então a adoração hoje é, primeiro, por meio de Jesus. Segundo, sempre. Não é domingo, não é sábado, não é no dia que tem culto ou que não tem culto. É sempre. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Muito bem. Então, ele diz mais uma coisa aqui que para mim é fundamental. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o que ele está dizendo para essa mulher, e o que eu creio que ele está dizendo para você, e quem sabe aí no seu coração, é que ele está à procura de você. Deus não está à procura de adoração, ele já tem adoração. A natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos e do seu poder. Então a adoração já pertence a ele. O universo inteiro adora ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Mas ele procura adoradores, pessoas que voluntariamente respondam ao seu amor com adoração. Aí a mulher diz assim, bom, legal, eu acho ótima essa ideia, eu até sei que quando o Messias, ela tinha toda essa expectativa messiânica, essa esperança messiânica e essa educação messiânica, ela era educada na expectativa do Messias. Quando o Messias vier, ele vai contar todas essas coisas para nós. Aí a revelação chega ao seu definitivo. Jesus olha para ela bem nos olhos e diz assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aí você conhece o final da história, eu não vou entrar lá, mas você já sabe, ela esquece o cântaro, ela larga para trás aquilo que era o instrumento mais importante da vida dela para buscar água no poço, esquece e deixa para trás, corre para sua aldeia e vai bater de casa em casa e dizer assim, olha, encontrei um homem que me disse tudo o que tem acontecido comigo, será ele porventura o Messias? E com essa palavra, ela evangeliza toda a sua aldeia. De tal maneira que eles ficam tão animados com aquela convulsão que ela traz para a cidade, que eles decidem ir atrás de Jesus. Os homens e mulheres da cidade. Eu, às vezes, nas asas da minha imaginação, vejo essa mulher batendo na porta das outras casas. E quem sabe na porta de uma casa de uma mulher... Quem sabe a mulher que se casou com um daqueles homens que tivesse sido seu marido. Ou quem sabe na porta da casa da mulher do homem com quem ela estava vivendo nesse momento, que não era marido dela e que estaria vivendo em adultério. Imagina você, bate a porta da casa, você abre a porta e é a amante do seu marido. É meio chocante, né? E aí, ao invés dela dizer, olha, ela simplesmente diz, eu encontrei uma pessoa que me disse tudo que eu tenho feito. Eu queria terminar com isso. Quando você lê o texto, fica evidente que Jesus não disse para ela nem metade, nem um terço, quem sabe nem um décimo das coisas que ela já tinha feito na vida. Quem sabe nem um milésimo. Mas o que eu entendo que esse versículo quer dizer é o seguinte: como ele falou para ela, você na verdade não tem marido, porque você já teve 5. E esse com quem você vive agora não é, na verdade, seu marido. Quando ele disse isso para o coração daquela mulher, isso era tudo que ela precisava ouvir. Em outras palavras, o tudo da nossa vida, o cerne, o lugar que abre a chave do nosso coração, é o lugar da nossa dor mais profunda. É o lugar da nossa rejeição mais profunda. É o lugar do nosso desamor ou desafeto mais profundo. E quando o amor de Deus chega nesse lugar,
a sensação que você tem é que a coisa toda se resolveu. Porque quando você abre a porta, você tem acesso à casa. Então Deus conhece o lugar de acesso, a porta de acesso a cada um dos nossos corações. Então eu queria orar por você nessa manhã, que ouviu o Espírito Santo e que sabe exatamente do que ele está falando, para que você também fosse capaz, como essa mulher, de ouvir a voz do Espírito, de acolher a voz do Espírito e de chegar nesse lugar de alegria profunda, de transformação profunda, de que nada mais importa. Agora eu vou falar para as outras pessoas que eu encontrei alguém que me entendeu, e esse alguém é Jesus. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que alcance o coração de cada um de nós, naqueles lugares mais profundos da nossa dor, para que haja cura, transformação, milagres e transformação da sociedade onde nós vivemos. No nome de Jesus. Amém.